Bom dia, guardiãs, bom dia, mulheres maravilhosas. Essa live hoje é para você. Eu quis trazer aqui para vocês uma ferramenta que se chama Roda da Vida. Se você já ouviu falar. Então, é uma ferramenta que ela é de autoavaliação. E o que eu queria trazer com essa ferramenta? Para a gente avaliar, né? Você se autoavaliar para saber se essa mentoria, experiência do lar, é para você. Não sei se você conhece, mas a Roda da Vida eu fiz aqui. Ela é assim, você faz um círculo, divide ela em fatias de pizza, coloca aqui de 1 aqui embaixo a 10, tá? E aí eu vou fazendo algumas perguntas direcionadas em algumas áreas da nossa vida. E aí você vai anotando conscientemente, você vai colocando a nota de 1 a 10, tá? E aí você vai verificar se você tem que prestar mais atenção em alguma área ou em alguma outra área. Mas você vai ver, se você colocar notas baixas, você vai ver que essa mentoria é para você. Por quê? Porque eu fiz essa roda de acordo com o livro, tá? Existe um capítulo que fala sobre prioridades. E aí eu extraí desse capítulo as perguntas e também todo o conteúdo dessa live, né? Então, o capítulo é a administração de prioridades. Ó, um valor de ordem. Então, a sua vida está precisando de ordem em alguma área, né? Deus, ele gosta de ordem. E muitas vezes nós estamos buscando tantas coisas neste mundo, mas nós não buscamos, primeiramente, o reino dos céus. Lá em Mateus 6,33, se eu não me engano. Diz isso: buscais, pois, primeiro o reino dos céus, e tudo mais será acrescentado. Então, nossa primeira avaliação, nossa primeira área que nós vamos falar é a área espiritual. Então, anota aí. Faz a sua roda da vida, né? Se você quiser imprimir, eu fiz a minha à mão mesmo. Então, como é que está a sua área espiritual? Você vai colocar uma nota de acordo com essas perguntas que eu vou fazer. Não é você dizer assim: ah, não, eu oro todo dia, eu amanheço, obrigado, Senhor, né? Então, assim, é das perguntas que eu vou fazer aqui, você vai avaliar, né? O que tá próximo do 10 e o que não tá próximo do 10. Então, a primeira área que a gente vai falar aqui é sobre a vida espiritual. Como está a sua conexão diária com Deus? Diária. Você tem buscado a leitura da palavra todos os dias, isso? Você tem orado? Você tem tempo de qualidade com Deus? Porque não é apenas orar. É a gente ler a palavra, escutar o que Ele tem para nos dizer. Você escuta a voz de Deus? Ele fala com você através da palavra dele? Se autoavalie sobre isso. O seu estilo de vida tem o Senhor como prioridade? Você é temente a Deus em suas atitudes? Ele vem em primeiro lugar no seu dia, nas suas palavras, em tudo o que vai fazer? Gente, é poderoso isso. Eu vou compartilhar aqui a live. Só um minutinho. É poderoso a gente estar falando sobre isso. Sobre a gente saber se realmente esta mentoria é para a gente, né? Quando eu fiz, totalmente. Embora eu já tinha passado por vários cursos, várias coisas, eu entendi o meu propósito. Então, vamos lá. A gente falou da primeira área, certo? Faz lá a roda da vida. Eu fiz na caneta mesmo.
E aí você vai perceber se essa mentoria é para você ou não. Então a gente falou na primeira área que foi a vida espiritual. Então, de acordo com essas perguntas que eu for fazer e que eu for fazendo, você vai anotando de acordo com essas perguntas, tá certo? Então, vamos lá. A segunda área, o seu relacionamento com seu esposo. O seu relacionamento com seu esposo é saudável? Baseado em diálogo, honra e respeito? Nota aí. Você o ajuda? No sentido, não é financeiro, tá, gente? É ajuda mesmo. Nós somos ajudadoras idônea, né? E até na questão financeira, nós podemos ajudar ao nosso esposo prosperar, dependendo do que a gente faz dentro do nosso lar. Ou fora também, né? Se a gente quiser também fazer algo para poder ganhar também, super válido. Você o ajuda ou só reclama? Ele confia em você? Ele te elogia? Você é uma pessoa que é intencional para ter momentos a dois? Então, esse é o nosso a nossa segunda área. Anota aí qual é o seu, de 1 a 10, qual é a sua nota, que você está nessa área. De acordo com essas perguntas que eu estou fazendo. Falei, não é você achar, não, machismo não. E a terceira área é gestão do lar. Seu lar tem paz? Seu lar está organizado, funcional e acolhedor? Todos sentem paz na sua casa? Todos sentem vontade de voltar para casa? Você cria um ambiente tranquilo no seu lar? Você é diligente? Você é sábia em administrar as finanças em seu lar? Essa foi a terceira. Nós vamos para a quarta, que são o relacionamento com os filhos, se você tem filhos. Você dedica tempo de qualidade com cada filho, se você tem mais de um? Você é intencional na forma de ensinar eles? Porque muitas vezes nós queremos impor os ensinamentos. Nós precisamos mudar essa estratégia, nós precisamos ser intencionais. Não é sobre colocar a goela abaixo os ensinamentos. É sobre ele olhar para você, você ser intencional naquele momento e você achar uma oportunidade de ensiná-los. Seus filhos são bem cuidados? Você declara palavras de bênçãos para eles todos os dias? Você mantém esse aqui eu acho ainda o principal. Você mantém domínio próprio em relação aos seus filhos? Você tem esse domínio próprio? Você consegue ser essa pessoa que tem domínio próprio quando está se relacionando com seus filhos? A qualquer momento, tá, gente? Não é só nos momentos bons, é em todos os momentos. Então vamos para o quinto agora. O quinto é o cuidado pessoal. E isso é muito importante. Para que a gente cuide de alguém, a gente precisa nos cuidar da gente mesmo. A gente precisa olhar para a gente. Isso não é ser egoísta. O problema é que às vezes as pessoas estão olhando muito para si e nada para o outro. E a gente tem que entender que a vida é sobre o outro e não é sobre a gente. Mas eu vou cuidar de mim, por quê? Porque eu tenho que olhar para o outro. E para eu olhar para o outro, eu tenho que estar bem. Para que as coisas que o outro faça não me atinja. Para que as coisas que eu faça pelos outros sejam de bom agrado. É sobre essas coisas. Então, você tem cuidado da sua aparência, descanso e bem-estar todos os dias? O que você está fazendo diariamente por você? O que você está fazendo com o seu corpo? Exercita todos os dias ou pelo menos 3 vezes na semana? Separa tempo para descansar? Porque eu vejo muitas mulheres falando que estão cansadas, mas não param um tempinho para descansar. Ah, mas eu tenho um filho, não tenho como descansar. Tranca. Aqui em casa, às vezes, eu faço o quê? Tranco todas as portas do apartamento e fico sentada no sofá. Descansa. Ou quando a minha filha tá
dormindo, não vai fazer outra coisa. Vai descansar um pouco. Vai fazer uma leitura. Para você também conseguir ter discernimento. Então, você cuida do modo de se vestir? Ou você se veste de qualquer jeito? E sai de qualquer jeito? Né? Então, vamos para o sexto. O sexto é o relacionamento social. E se você prestar atenção, isso aqui eu tirei do livro, tá, gente? Administração de prioridades. Um valor de ordem. É a questão de ordem na nossa vida. E eu tô falando de acordo com as prioridades do livro. Que é Deus, marido, casa, filho, cuidado pessoal e vida social. 6. Mas eu vou falar ainda de mais... Eu vou falar de mais um, tá? Vou falar de mais um. Vão ser 7. E aí a gente vai para o sexto, que é os relacionamentos sociais. Como está a sua conexão com familiares, amigos, comunidade e igreja? Como é que está esse relacionamento? Anota aí, dá uma nota. Você oferece ajuda aos que precisam de apoio material, emocional, espiritual? Você é essa pessoa? Você tem condição de dar esse apoio? Anota aí. Então, assim, você consegue entender que muitas vezes nós não temos consciência do que estamos vivendo? Que a gente vive no automático? E que muitas vezes eu só respondo que eu não preciso de algum ensinamento? E por que eu estou fazendo isso aqui? Porque eu sei que muitas mulheres precisam desta mentoria. Porque estão vivendo coisas ruins dentro do seu lar. Mesmo aqui está fora trabalhando, mas também aqui está dentro. Porque eu já vivi os dois papéis. Eu já fui a que estava fora trabalhando e já fui a que estava dentro. Mas a que estava dentro e não fazia da maneira correta. Estava dentro por estar dentro de casa, mas estava reclamando, mas estava cansada, mas não tinha alegria no que fazia, não sabia que o lar era um ministério e eu achava que era um peso. Então é sobre isso, sobre a gente ter esse discernimento. Nós precisamos ser mulheres sábias e nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender para ensinar também, levar esse legado para frente. Eu acho que isso é o mais importante. E a gente fica dando tantas desculpas. Tantas. A gente não coloca prioridade na nossa vida. Então, aí a gente vai continuar aqui. Eu tô falando do sexto, né? Relacionamento social. Então, como é que tá aí na igreja, na comunidade, nos seus familiares, nos seus amigos? Você oferece essa ajuda? Você sabe dizer não quando necessário? Que isso faz parte do relacionamento também. E muitas vezes a gente não sabe dizer não. Porque a gente quer agradar as pessoas. Então, você se dá bem com todos. Na Bíblia mesmo fala, né, sobre isso. Da gente se dar bem com todos. Se possível. Mas será que a gente faz o possível? Ou não? Né? Então, é sobre isso, é sobre a gente ajudar essas pessoas, saber dizer não na hora certa, não é verdade? Porque lá em Provérbios, fala muito sobre isso, em Provérbios 31. Né? A mulher que prioriza a vida pública, muitas vezes não está aí vivendo o seu propósito. Às vezes a gente troca, né? O primeiro lá que eu falei da vida espiritual, por essa vida social pública. A gente vai trocando as nossas prioridades. Então, essa ferramenta, gente, mostra que o lar da gente é mais do que tarefa doméstica. Vamos acabar com essa mentalidade de que viver dentro de casa é apenas lavar louça e limpar chão. Que não é sobre isso. E nós estamos tão imbuídos só nessas tarefas que nós esquecemos as mais importantes. Então, essa roda que eu trouxe da Guardiã do Lar, ela é um espaço espiritual, emocional e relacional. A gente tem que ter esse equilíbrio
É um momento de você ver como é que está a sua vida. Se você vive em plenitude, se está equilibrado, se as áreas que você... essas áreas tão importantes da nossa vida, se estão em equilíbrio. Isso vai revelar se você está vivendo em plenitude ou apenas está sobrevivendo. E eu tenho certeza que muitas de nós estamos apenas sobrevivendo, entendeu? Então nós precisamos entender isso. Que o lar da gente não é apenas tarefas domésticas. É muito mais do que isso. É sobre espiritualidade, a nossa conexão com Deus. É sobre o nosso relacionamento com o nosso esposo. É sobre o relacionamento, a gestão da nossa casa, como é que está sendo. É sobre o relacionamento dos nossos filhos, com os nossos filhos. É sobre o relacionamento social. É sobre o financeiro da nossa casa. Será que eu sou uma pessoa que sei o que está acontecendo no financeiro realmente? Eu sou uma pessoa sábia em gastar, né? Eu já fui uma pessoa muito gastadeira também, tá, gente? Muito. Mas hoje eu tenho muita consciência do que eu quero viver e da onde eu quero estar. E desse cuidado pessoal. Muitas vezes eu não tenho tempo para mim, eu não isso, eu não aquilo. Arruma. A gente só não pode estar arrumando é desculpa. E uma coisa que eu queria falar no 7º ponto, a 7ª área que a gente tem que ver é justamente o propósito e o chamado. Às vezes a gente está tão preocupado em fazer o fora, em fazer um curso, em fazer isso, e às vezes seu chamado nem é lá fora. Seu chamado é dentro da sua casa, de formar cidadãos. Quantas mulheres eu vejo falando mal de homens? Onde eu mesmo tenho um homem. Nós temos homens. E quem cria esses homens? Nós, mulheres. Então nós precisamos acordar e parar de reclamar. Então o 7º que eu queria falar era propósito e chamado. Você sente que está cumprindo o chamado de Deus, não é o seu, do seu jeito. É o chamado de Deus para a sua vida, dentro e fora do seu lar? Queria que você refletisse sobre isso. E eu queria finalizar essa live orando. Orando pela sua vida, orando pelo seu lar, orando por essas áreas da sua vida, né, para você entender o seu verdadeiro chamado. Quando você souber que o seu lar é um ministério, você vai parar de tanto reclamar, de achar que tá pesado, de achar que não é suficiente, de achar que tem que trabalhar, que tem que trazer dinheiro para casa. Bota seu filho nas mãos de outras pessoas. Isso é sobre tudo isso, é sobre o que nós estamos fazendo. Não é sobre lavar louça, limpar chão, não é sobre isso. Isso é a consequência, porque nós precisamos zelar do que Deus nos dá. Nós temos que entender que nós temos que zelar pelo pouco que Ele nos dá, porque nunca Ele vai dar mais se a gente não zela nem pelo que a gente tem. Se a gente não zela nem pelo pouco que a gente já tem, que dirá pelo muito. A resolução do nosso problema não é trazer dinheiro para casa. A resolução dos nossos problemas, primeiramente, é nós sabermos que o lar é um ministério. Que você, dentro do seu lar, você pode influenciar muito mais do que aí no mundo. Do que sentada, às vezes, na cadeira de um banco. Que às vezes sentado na cadeira de uma grande empresa. Claro que você pode estar sentado nessas cadeiras. Porém, não negligencie o seu lar. Então, tire esse momento para poder acordar, para poder abrir seus olhos, para tirar as escamas dos seus olhos, para entender qual é o seu propósito. E para de ficar preocupado tanto com dinheiro. Lembra da palavra que eu trouxe no início, que é Mateus 6,33. Se eu não me engano, tá, gente? Eu não sou muito de decorar, não, mas essa palavra ficou na minha cabeça. Deixa eu olhar aqui se é isso mesmo. Mateus. Cadê o Mateus? Mateus 6. Calma aí que eu vou achar.
Só um momento. Comenta aí se essa mentoria é para você. Comenta aí, deixa nos comentários. Se valeu a pena essa live, como é que é? Se fez sentido para você. Isso mesmo, Mateus 6,33 fala: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Nós precisamos estar em ordem, nós precisamos estar alinhada com o que Deus quer, o propósito e o chamado de Deus, que o resto vai vir. E no tempo dele. E no tempo dele. Então, assim, eu vou orar agora pra gente terminar, né? E eu quero trazer aqui o Salmo 90, 12, que diz assim: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Nós não precisamos viver aqui de qualquer jeito. Nós precisamos saber o nosso propósito e o nosso chamado. E eu vou te dizer uma coisa: todas as mulheres têm esse propósito e esse chamado, que é cuidar do seu lar. Todas. Todas que tiveram a vocação de se casar, de ser mãe, de ser esposa, todas nós temos. Agora, eu vou ter mais de um. Eu também tenho uma área que eu preciso olhar, que é o meu profissional, claro. Mas muitas vezes o que está acontecendo? Nós estamos negligenciando o nosso principal ministério, que é o nosso lar. Então faz essa roda da vida e vê se essa mentoria, experiência do lar é para você. Que eu tenho certeza que é. Porque como eu falei no início, eu já tinha feito muitas coisas. Mas sabe quando você se encontra? Sabe como realmente as coisas começam a fluir? Quando você está posicionada? E eu vou falar muito sobre isso no meu Instagram. Eu não vou parar de falar, porque tem gente se posicionando ao contrário. A gente vê várias entrevistas que as mulheres estão... Outra coisa que eu queria falar muito importante para vocês, mulheres. Muitas vezes as mulheres estão indo trabalhar e ter sua independência pela motivação errada. Você pode prestar atenção que muitas mulheres falam assim: eu vou estudar, eu vou trabalhar para eu não depender de homem. Olha a motivação que as mulheres estão tendo para poder buscar o seu propósito e o seu chamado. E não tem que ser essa motivação. Pergunte a Deus qual é o seu propósito e o seu chamado. Não para você não depender de um homem. Porque você não é dependente de um homem. Você é dependente de Deus. E Ele que vai ser o seu provedor. Embora exista essa figura masculina, hoje eu sou casada há 28 anos e o meu marido é o provedor da minha casa, porque hoje eu estou exclusivamente no meu lar, porque eu tenho uma criança de 1 ano e 6 meses, tenho mais 2, um de 24 e outra de 18, e eu cuido exclusivamente do meu lar, e o meu marido é o provedor do meu lar. Porém, eu digo para você que muitas vezes o que eu preciso, o que eu quero da minha vida, eu não vou direto no meu esposo, eu vou direto em Deus, porque é Ele que vai prover o que eu quero, ou Ele vai prosperar o meu marido para que traga isso. E eu deixei de trabalhar, tá? Eu deixei de trabalhar por causa que Deus falou ao meu coração, o Espírito Santo me incomodou. E eu podia ter tido medo de largar tudo. Mas eu sabia que quem era o meu provedor era o Senhor. E de lá para cá, isso já tem 5 anos, nunca me faltou nada. Então não vá escolher as coisas pela motivação errada. Porque só o que eu vejo por aí, tem influenciadores falando sobre isso, dizendo que vai buscar dinheiro fora, vai trabalhar para não depender de um homem. Realmente, nós não dependemos de um homem. Nós dependemos de Deus. Amém? Então, nós vamos orar agora. E guarda esse salmo aí 90. No versículo 12,
que diz: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. E essa é a nossa oração de hoje. Então vamos orar? Senhor, eu te entrego, Senhor, todos os nossos pensamentos, que os nossos pensamentos sejam cativos a Ti. Senhor, que nós mulheres entendamos que o Senhor é o nosso provedor, que eu seja totalmente dependente de Ti em todas as áreas da minha vida, que eu consiga entender e organizar as minhas prioridades, que o Senhor venha em primeiro lugar, assim como Mateus 6,33 fala, que eu busque primeiro o reino dos céus, Senhor, que as outras coisas serão acrescentadas. Eu preciso me posicionar, eu preciso ser a mulher de Tito 2, Senhor. Essa mulher que quando aprende, que quando tem essa experiência, ensina, e que as mais jovens saibam também aprender, Senhor. Que eu seja essa mulher diligente, que eu seja essa mulher que saiba cuidar bem da minha casa, que tenha gestão, que eu seja administradora, que eu não negligencie o que o Senhor deu nas minhas mãos. Senhor, muitas mulheres pedem tanto um casamento, uma família, mas quando tem, Senhor, não coloca em ordem, não é organizada, não é diligente. Então, Senhor, abre o coração dessas mulheres, Senhor, e faz elas entenderem, Senhor, que nós precisamos avançar, que nós precisamos viver além da religiosidade, Senhor. Nós precisamos trazer o reino dos céus aqui na terra, e nós precisamos viver essa vida que é tão breve com sabedoria. Então, dá sabedoria, Senhor, a essas mulheres, que elas sejam essas mulheres de Tito 2, Senhor, que não difama a Tua palavra, que não difama o Teu nome, Senhor, com a sua vida, que elas coloquem em prática tudo aquilo que elas aprendem, Senhor, que elas sejam diligentes em tudo isso, Senhor. É isso que te pedimos no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. E é isso que nós pedimos em nome de Jesus no dia de hoje. E estamos aqui. Qualquer coisa que vocês precisem, pode falar comigo que eu estou aqui para poder ser essa pessoa que ajuda emocional, espiritual, tá bom? Que eu estou aqui para ser essa mulher que aprendeu algo, não que eu seja perfeita e não que eu consiga colocar tudo na ponta do lápis, não é sobre isso. Mas é sobre eu saber que isso é um chamado, que o meu lar é um ministério e que muitas mulheres precisam saber disso. Então não deixe as oportunidades passarem. Muitas vezes nós estamos sendo atrasadas no que Deus está nos chamando, porque nós colocamos prioridades que não sejam, que não é Ele, que não são as coisas dele em nossas vidas. Amém? Então fica esse recado aí para você. Não pense muito, não bote outras prioridades na sua vida, porque o seu lar está gritando por paz e amor. Amém? Então, um beijo para vocês, tá? Vou deixar salva essa live para que outras mulheres escutem. Se você puder também compartilhar, você compartilha, tá bom? Beijo para vocês e até daqui a pouco quando a gente vier fazer outra live. Um beijo.